Nos últimos meses, o George R. R. Martin passou um tempo fazendo algumas viagens, visitando os sets de produção das séries adaptadas do universo das crônicas, visitando amigos pela Europa, visitando parceiros de trabalho em editoras e também participando de convenções como a Worldcon, que aconteceu em agosto. Quando ele voltou dessa viagem, no último dia 30 de agosto, o Martin fez um post no seu blog falando que a viagem tinha sido muito boa, mas que agora ele tinha centenas de e-mails para responder, muita coisa para falar no seu blog e que, em especial, ele precisava endereçar algumas críticas a House of the Dragon. Nesse post de 30 de agosto, ele disse, abre aspas, eu não estou ansioso para alguns outros posts que eu preciso escrever sobre tudo que está indo errado em House of the Dragon, mas eu preciso e vou fazer isso. Fecha aspas. E de fato, na última quarta-feira, dia 4 de setembro, ele finalmente endereçou algumas das suas críticas ao andamento de House of the Dragon. Porém, logo depois de publicar isso, ele apagou esse post. E a gente ainda não sabe por que ele apagou o post, ou se ele vai se explicar melhor mais pra frente, mas de qualquer jeito, nada é realmente excluído na internet e o post do George R. R. Martin já foi republicado por várias pessoas no Instagram e no Reddit e em outras redes sociais. Por isso, hoje nós vamos analisar o post do George R. R. Martin na íntegra, ver as críticas que ele fez a House of the Dragon e também vamos discutir sobre os motivos para ele ter apagado o post. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Lembrando que assim como o post do George R. R. Martin, esse vídeo contém spoilers dos livros e do futuro da série de House of the Dragon. Bom, como o Martin excluiu o post dele, muita gente não teve a chance de ler o que ele escreveu, e como eu acho importante que a gente sempre precisa ter a informação completa do conteúdo, eu vou ler aqui o texto do Martin na íntegra para vocês. Essa versão que eu vou ler é uma tradução que foi postada no subreddit Valyria pelo usuário Alice Stark. Para quem não conhece o Reddit, ele é uma espécie de rede social onde é possível criar um fórum sobre o seu interesse, tem fóruns dos mais diversos interesses, onde as pessoas discutem, comentam, analisam seus interesses e vão criando uma comunidade ali falando sobre aquele assunto. E esses fóruns que vão sendo criados são chamados de subreddits. E o subreddit Valyria, se eu não me engano, é o mais famoso do universo das crônicas aqui no Brasil. A comunidade lá é bem ativa, tem várias discussões muito legais sobre as crônicas, uma galera que cria um conteúdo muito massa sobre todo o universo aí do Martin, mas como a maior parte dos usuários do Reddit são anônimos, lá também rola aquele efeito Twitter, onde muita gente adora uma discussão mais tóxica, mais agressiva, né, sem muita ponderação. Inclusive, eu sei que lá no Valyria tem bastante gente que gosta de fazer posts falando mal do meu trabalho aqui no YouTube, de maneira bem indiscriminada. Mas independente disso, para quem gosta de um conteúdo a mais sobre as crônicas, lá é um bom lugar para vocês procurarem, porque tem vários usuários bem dedicados, fãs bem dedicados ao universo do Martin. Por isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o post do Valyria, do usuário Alice Stark, para quem quiser conferir tanto o texto original do Martin na íntegra, em inglês, quanto a versão traduzida, que ele também postou por lá. O texto do Martin é longo, então vou ficar um bom tempo lendo aqui, mas acho que vale a pena para a gente fazer uma análise mais completa. O título original da publicação do Martin é Beware the Butterflies, ou, em português, Cuidado com as Borboletas. Abre aspas. Em julho, prometi compartilhar mais alguns pensamentos sobre sangue e queijo e Maelor, o desaparecido, após meus comentários sobre os 2 primeiros episódios da segunda temporada de House of the Dragon, A Son for a Son e Rhaenyra the Cruel. Esses foram episódios incríveis, bem escritos, bem dirigidos, com atuações poderosas. Uma ótima forma de começar a nova temporada. Tanto os fãs quanto os críticos pareceram concordar. Houve apenas um aspecto dos episódios que atraiu críticas significativas: o tratamento de sangue e queijo e a morte do príncipe Jaehaerys. Pelos comentários que vi online, a opinião ficou dividida. Os leitores de Fogo e Sangue acharam a sequência decepcionante, aquém do que esperavam. Já os espectadores que não leram o livro não tiveram esses problemas. A maioria deles achou a sequência um verdadeiro soco no estômago. Trágica, horripilante, aterrorizante, etc. Alguns relataram ter sido reduzidos às lágrimas. Eu me vi concordando com ambos os lados. No meu livro, Aegon e Rhaelyna têm 3 filhos, não 2. Os gêmeos, Jaehaerys e Jaehaera, têm 6 anos. Eles têm um irmão mais novo, Maelor, que tem 2. Quando Sangue e Queijo invadem a casa de Rhaelyna e as crianças, eles dizem a ela que são cobradores de dívidas, que vieram se vingar pela morte do príncipe Lucerys. Um filho por um filho.
Como Helena tem 2 filhos, eles exigem que ela escolha qual deles deve morrer. Ela resiste e oferece sua própria vida em troca, mas os assassinos insistem que tem que ser um filho. Se ela não nomear um, eles matarão todas as 3 crianças. Para salvar a vida dos gêmeos, Helena nomeia Maelor. Mas Sangue mata o filho mais velho, já Harrys, em vez disso, enquanto Queijo diz ao pequeno Maelor que sua mãe queria que ele morresse. Não se sabe ao certo se o menino é velho o suficiente para entender isso. Isso não é algo que acontece na série, não há Maelor em House of the Dragon, apenas os gêmeos, que parecem ter menos de 6 anos, mas não são um bom juiz de idade de crianças, então não tenho certeza de quantos anos eles devem ter. Sangue não consegue distinguir os gêmeos, então Helena é chamada para revelar qual deles é o menino. Você pensaria que um olhar rápido em seu pijama resolveria isso, sem envolver a mãe. Em vez de oferecer sua própria vida para salvar as crianças, Helena oferece a eles um colar. Sangue e Queijo não se sentem tentados. Sangue decepa a cabeça do príncipe Jaehaerys. Somos poupados de ver isso, o efeito sonoro é suficiente. No livro, ele decapita o menino com uma espada. É uma cena sangrenta e brutal, sem dúvidas, como poderia não ser. Uma criança inocente está sendo massacrada na frente de sua mãe. Ainda acredito que a cena dos livros é mais forte. Os leitores estão certos quanto a isso. Os 2 assassinos são mais cruéis nos livros. Achei os atores que interpretaram os assassinos na série excelentes, mas os personagens são mais cruéis, mais duros e mais assustadores em Fogo e Sangue. Na série, Sangue é um manto dourado. No livro, ele é um ex-manto dourado, destituído do seu cargo por espancar uma mulher até a morte. O Sangue do livro é o tipo do homem que poderia achar divertido fazer uma mulher escolher qual dos filhos deve morrer, especialmente quando eles dobram a crueldade arbitrária ao assassinar o menino que ela tenta salvar. O Queijo do livro é ainda pior. Ele não chuta um cachorro, é verdade, mas ele não tem um cachorro. E é ele quem diz a Maelor que sua mãe queria que ele morresse. Eu também sugeriria que Helena demonstra mais coragem, mais força no livro, ao oferecer sua própria vida para salvar seu filho. Oferecer uma peça de joalheria não é a mesma coisa. Na minha visão, o aspecto escolha de Sofia foi a parte mais forte da sequência, mais sombria, mais visceral. Odiei perder isso. E, a julgar pelos comentários online, a maioria dos fãs parecia concordar. Quando Ryan Condal me disse pela primeira vez que pretendia fazer, há muito tempo, em 2022 talvez, eu argumentei contra, por todas essas razões. Não argumentei por muito tempo, nem com muito fervor. A mudança enfraqueceu a sequência, na minha opinião, mas apenas um pouco. E Ryan tinha o que parecia ser razões práticas para isso. Eles não queriam lidar com o elenco de outra criança, especialmente um bebê de 2 anos. Crianças tão pequenas inevitavelmente atrasam a produção e haveria implicações no orçamento. O orçamento já era um problema em House of the Dragon e fazia sentido economizar onde pudéssemos. Além disso, Ryan me garantiu que não estávamos perdendo o príncipe Maelor, apenas adiando seu nascimento. A rainha Rhaelina ainda poderia dar à luz a ele na 3ª temporada, presumivelmente depois de engravidar no final da 2ª temporada. Isso fez sentido pra mim, então eu retirei minhas objeções e concordei com a mudança. Ainda amo o episódio e a sequência de Sangue e Queijo como um todo. Perder o momento e escolha de Sofia enfraqueceu a cena, mas não em grande medida. Apenas os leitores do livro perceberiam sua ausência. Espectadores que nunca leram Fogo e Sangue ainda achariam as cenas comoventes. Maelor realmente não fez nada na cena, afinal, como poderia? Ele tinha apenas 2 anos. Há, no entanto, outro aspecto na remoção do jovem príncipe. Aqueles de vocês que odeiam spoilers devem parar de ler aqui, spoilers seguirão, pelo menos para os leitores. Se você nunca leu Fogo e Sangue, talvez isso não importe, porque tudo que eu vou spoiler aqui são coisas que acontecem no livro que podem nunca acontecer na série, começando com o próprio Maelor. Em algum momento, entre a decisão inicial de remover Maelor, uma grande mudança foi feita. O nascimento do príncipe não seria mais apenas adiado para a 3ª temporada. Ele nunca iria nascer. O filho mais novo de Aegon e Helena nunca apareceria. A maioria de vocês conhece o efeito borboleta, presumo. Sim, houve um filme com esse título há alguns anos, é um conceito familiar na teoria do caos também. Mas a maioria dos fãs de ficção científica foi exposto à ideia pela primeira vez no clássico conto de viagem no tempo de Ray Bradbury, A Sound of Thunder, onde um viajante do tempo do presente entra em pânico e esmaga uma borboleta enquanto caça um T-Rex. Quando ele retorna ao seu tempo, descobre que o mundo mudou de maneiras enormes e assustadoras. Uma borboleta morta reescreveu a história. A lição é que uma mudança gera mudança, e até mesmo pequenas e aparentemente insignificantes alterações em uma linha do tempo, ou em uma história, podem ter um efeito profundo em tudo que se segue. Maelor é um bebê de 2 anos em Fogo e Sangue, mas, como nossa borboleta, ele tem um impacto na história desproporcional ao seu tamanho. Os leitores podem se lembrar que,
Quando parece que Rhaenyra e seus negros estão prestes a capturar Porto Real, a rainha Alicent se preocupa com a segurança dos filhos restantes de Rhaelyna e toma medidas para salvá-los, contrabandeando-os para fora da cidade. A tarefa é confiada a 2 cavaleiros da Guarda Real. Sir Willis Fell recebe a missão de levar a princesa Jaehaera aos Baratheon em Ponta Tempestade, enquanto Maelor é entregue a Sir Rickard Thorne para ser escoltado até a proteção do exército dos Hightower a caminho de Porto Real. Willis Fell entrega Jaehaera com segurança aos Baratheon em Ponta Tempestade, mas Sir Rickard tem menos sorte. Ele e Maelor chegam até Ponte Amarga, onde ele é revelado como membro da Guarda Real em uma taverna chamada Cabeça de Javali. Uma vez descoberto, Sir Rickard luta bravamente para proteger seu jovem protegido e trazê-lo para a segurança, mas ele não consegue nem atravessar a ponte antes de ser abatido por bestas. O príncipe Maelor é arrancado de seus braços e, tragicamente, despedaçado pela multidão que luta pelo menino e pela grande recompensa que Rhaenyra ofereceu por sua captura e retorno. Alguma dessas cenas aparecerá na série? Talvez, mas eu não vejo como. As borboletas parecem proibir isso. Talvez você possa fazer com que o protegido de Sir Rickard seja Jaehaera em vez de Maelor, mas Jaehaera não pode ser morta. Ela tem um papel enorme a desempenhar como a próxima herdeira de Aegon. Poderia talvez fazer com que Maelor fosse o recém-nascido em vez de um bebê de 2 anos, mas isso bagunçaria a linha do tempo, que já está um pouco confusa. Não tenho ideia do que Ryan planeja, se é que ele planejou algo, mas dada a ausência de Maelor no episódio 2, a maneira mais simples de prosseguir seria simplesmente eliminá-lo completamente, perder a parte onde a Alicent tenta enviar as crianças para a segurança, eliminar Rickard Thorne ou enviá-lo com Willis Fell para que Jaehaera tenha 2 guardas. Pelo que eu sei, parece que é isso que o Ryan está fazendo aqui. É o mais simples, sim, e pode fazer sentido em termos de orçamento e cronogramas de filmagem. Mas mais simples não é o melhor. A cena de Ponte Amarga tem tensão, suspense, ação, derramamento de sangue, um pouco de heroísmo e muita tragédia. Rickard Thorne é um personagem terciário, na melhor das hipóteses. A maioria dos espectadores, em oposição aos leitores, nunca saberá que ele se foi, já que nunca o conheceram de fato. Mas eu gostei de dar a ele seu breve momento de heroísmo, um gosto da coragem e lealdade da Guarda Real, independente de serem verdes ou negros. As borboletas ainda não terminaram conosco, no entanto. No livro, quando a notícia da morte do príncipe Maelor e a maneira horrível de sua passagem chegam à Fortaleza Vermelha, isso prova ser o que leva a rainha Rhaelyna ao suicídio. Ela mal podia suportar olhar para Maelor, sabendo que o escolheu para morrer na cena a escolha de Sofia. E agora, ele está morto, na verdade, suas palavras tendo se cumprido. O luto e a culpa são demais para ela suportar. No esboço de Ryan para a 3ª temporada, Rhaelyna ainda se mata, sem nenhum motivo particular. Não há novo horror, nenhum evento desencadeador para sobrecarregar a jovem rainha frágil. E a última borboleta segue logo depois. A rainha Rhaelyna é uma alma doce e gentil, é muito amada pelo povo comum de Porto Real. Rhaenyra não era. Então, quando começaram a surgir rumores de que Rhaelyna não se matou, mas sim foi assassinada por ordem de Rhaenyra, os plebeus são rápidos em acreditar neles. Naquela noite, Porto Real se levantou em um tumulto sangrento. Escrevi na página 506 de Fogo e Sangue. É o começo do fim para o governo de Rhaenyra sobre a cidade, levando ultimamente ao ataque de Fosso dos Dragões e à ascensão da turba do pastor que força Rhaenyra a fugir da cidade e retornar à Pedra do Dragão. Então, a sua morte. Maelor por si só significa pouco. Ele é uma criança pequena, não tem uma linha de diálogo, não faz nada de relevante além de morrer. Mas onde, quando e como, isso importa. Perder Maelor enfraqueceu o final da sequência Sangue e Queijo, mas também nos custou a cena de Ponte Amarga com todo o seu horror e heroísmo. Minou a motivação para o suicídio de Rhaelyna, e isso, por sua vez, enviou milhares para as ruas e vielas, gritando por justiça para sua rainha assassinada. Nada disso é essencial, suponho. Mas tudo serve a um propósito, tudo ajuda a amarrar as linhas da história juntas, de modo que uma coisa segue a outra de maneira lógica e convincente. O que oferecemos aos fãs em vez disso, uma vez que tenhamos eliminado essas borboletas, não faço ideia. Não me lembro de Ryan e eu termos discutido isso quando ele me disse pela primeira vez que estavam adiando o segundo filho de Aegon. Maelor por si só não é essencial, mas perdê-lo significa que também perderemos Ponte Amarga, o suicídio de Rhaelyna e os tumultos. Bem, isso é uma perda considerável. E há borboletas maiores e mais tóxicas por vir, se House of the Dragon seguir com algumas das mudanças sendo contempladas para as temporadas 3 e 4. George R. R. Martin. Bom, o que dizer sobre tudo isso?
Como vocês podem ver, o texto do Martin é dividido basicamente em duas partes. Primeiro, ele comenta a cena do sangue e queijo lá nos primeiros episódios, falando sobre as diferenças entre livro e série. E depois, na segunda parte do texto, ele fala sobre os problemas da ausência do Maelor como personagem e os impactos que isso traz para o futuro da história. É nessa segunda parte do texto que estão as principais críticas do Martin. Mas, só para não deixar passar, em relação à primeira parte do texto, sobre a cena do sangue e queijo, eu sinceramente concordo bastante com tudo que o Martin trouxe. Eu também acho a cena dos livros melhor e mais impactante. Acho que a Helena ter que escolher uma das crianças e tentar barganhar a própria vida para salvar os filhos é um momento bem mais impactante e com um resultado bem mais trágico e sombrio do que a gente viu na série. Porém, ao mesmo tempo, eu também admito que a cena da série é funcional, especialmente para quem não lê os livros, e acho que ela cumpre o seu papel na história sem atrapalhar a narrativa. Na minha opinião, que eu já dei aqui no canal várias vezes, o maior problema da cena do sangue e queijo na série é que ali o Daemon mandou os assassinos matarem o Aemond. Porém, eles acabam encontrando apenas a Helena e os seus filhos, meio que por acidente, e pegam eles como prêmio de consolação. Pra mim isso é um problema porque é mais um momento do Ryan Condon fazendo tudo parecer um grande acidente. A série não quis fazer o Daemon ser tão ruim a ponto de mandar matar uma criança, quando nos livros é justamente isso que ele faz. Ele avisa a Rhaenyra do que ele vai fazer e ninguém do lado dos negros lamenta a morte da criança. Mas aqui o Martin nem mencionou esse problema no texto, então não sei se ele não acha que isso é um problema ou se ele não quis considerar esse assunto por ser uma questão mais profunda. Mas enfim, o que ele trouxe de sangue e queijo, os problemas, as críticas a sangue e queijo, mas também o fato da cena da série ser funcional, eu concordo com ele. E não só concordo porque ele trouxe aqui no texto, como se você pegar os meus vídeos de review lá dos primeiros episódios da temporada, você vai ver que é justamente isso que eu mencionei. Já da segunda parte do texto, eu também acho que sinceramente o Martin foi bem básico nas críticas dele. No geral, eu não acho que tenha tido qualquer crítica agressiva da parte do Martin para a série ou para os produtores, embora eu concorde que em alguns momentos ele possa ter passado do ponto ao fazer certos comentários que foram mais diretos do que deveriam. Mas eu vou falar sobre isso um pouco depois. Ainda assim, todos esses textos que o Martin tem feito, rebatendo algumas decisões de House of the Dragon, deixam muito claro o quanto ele ainda se importa com esse universo. Muita gente usa como argumento o fato de que ele não terminou os livros, e a justificativa para isso seria que ele cansou das crônicas e não se importa mais. Porém, basicamente todo o texto dele é defendendo um personagem terciário da história, que é o Sir Rickard Thorne, e defendendo como as pequenas mudanças fazem diferença na narrativa. Então, claramente, o Martin ainda se importa muito com as Crônicas de Gelo e Fogo. E minha impressão, lendo o texto, é que aqui o Martin tá muito impactado, e tá considerando muito o impacto da história num nível bem dramático. E aqui eu não tô querendo dizer que o Martin tá sendo dramático, mas que ele tá se importando mais com o impacto emocional da narrativa. Pro Martin, sem ter o Maelor na série, nós também perdemos uma série de acontecimentos com profundos impactos emocionais na história e que são responsáveis por motivar os personagens a tomar decisões de forma direta ou indireta. Como ele mesmo disse, sem o Maelor a gente não tem cenas como Sir Rickard Thorne tendo um momento heróico para salvar o garoto em Ponte Amarga, e sem a morte do Maelor faltam motivações para a rainha Helena se suicidar, e dessa forma faltam motivações para o povo comum se voltar contra a Rhaenyra. Ou seja, aqui também o Martin está deixando bem claro que em Fogo e Sangue os personagens e todos os acontecimentos se complementam para mover a trama através do impacto emocional das situações e da criação de motivações plausíveis para que os personagens tomem atitudes. E de fato, esse é um grande problema em House of the Dragon. As motivações dos personagens são fracas e se baseiam em preceitos ridículos, como por exemplo em profecias antigas que não têm comprovação nenhuma. Eu acho inclusive que esse sempre foi o maior problema da temporada. A forma como a Rhaenyra e a Alicent, por exemplo, têm motivações muito fracas para tomar suas decisões, o que faz com que essas duas personagens fiquem andando em círculos durante toda a segunda temporada. E eu acho que o único ponto que o texto do Martin me causa um certo estranhamento é que, enquanto
enquanto ele tá focado nessa questão do Maelor ser cortado e isso trazer impactos pra narrativa, porque vão faltar motivações pros personagens, eu já acho que a falta do Maelor é apenas um detalhe. Porque pra mim, o grande problema de House of the Dragon é o fato de que eles têm medo de comprometer os personagens. E por isso eles ficam mudando essas motivações. Não é a ausência de um personagem específico que causa isso, e sim o medo dos produtores em contarem a história direito. Recentemente aqui no canal, um inscrito inclusive comentou que a HBO transformou a Dança dos Dragões numa jornada messiânica da Rhaenyra, ao invés de ser uma disputa da elite pelo poder, como é nos livros. E pra mim esse é o resumo perfeito do maior problema da temporada. No momento em que eles transformaram a Rhaenyra num messias, eles tentam moldar a história para não comprometer essa visão da personagem. E pra mim é por isso que o Maelor foi cortado, não por questões de orçamento, mas porque ele é morto pelo povo que apoia a Rhaenyra e quer ganhar uma recompensa dela. Mas até agora a série tenta mostrar que os apoiadores da Rhaenyra são as vítimas e que eles são dignos de uma salvadora como ela. Além disso, no início da temporada eu fiz um vídeo falando sobre os problemas da retirada do Maelor na série. Nesse vídeo eu comentei mais os aspectos políticos da trama, já que sem o Maelor, o Aemond se torna o herdeiro do Aegon II na história. E eu mencionei que provavelmente a HBO ia usar isso como uma motivação do Aemond ficar contra o irmão durante a temporada. Porém, na série, as motivações dos verdes são tão mal feitas que nem isso a HBO usou para justificar a raiva do Aemond pelo Aegon. Fizeram mais por, sei lá, questões mal resolvidas da infância. Tentaram fazer o Aemond ser esse cara que é meio cruel por conta própria. Fizeram o Aegon fazer uma pirracinha com ele e aí por isso que ele quis tentar matar o irmão. Não foi por uma vontade de ser rei propriamente dito. Ou pelo menos a temporada nunca deixou isso realmente claro. Enfim, de qualquer jeito, o Martin aqui já questiona a ausência do Maelor, porque sem a morte dele, a série não vai ter justificativas emocionais para o suicídio da Rhaenyra. Porém, o problema é que em House of the Dragon, perder um filho não significa nada. A Rhaenyra esquece a morte do Lucerys em 2 episódios e já volta a querer negociar com os verdes e fazer a paz. A Rhaenyra a gente nem viu sofrer pela morte do filho, e no último episódio da temporada, a Alicent aceita matar o Aegon para ajudar a Rhaenyra. Ou seja, essa é a série que tem as piores mães do mundo. Porque para Rhaenyra, uma suposta profecia do seu tataravô é mais importante do que vingar a morte do Lucerys. Para Alicent, essa amizade conturbada com a Rhaenyra também é mais importante do que a vida do seu filho Aegon. E para Rhaenyra, ficar tendo visões aleatórias também parece ser mais importante do que os filhos, já que ela nem sofre pela perda deles. Então, eu entendo a crítica do Martin, eu concordo que a perda do Maelor leva a uma série de problemas no futuro da série e ao enfraquecimento das justificativas dos personagens. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tipo, cara, isso é o que mais rola em House of the Dragon. As motivações dos personagens estão todas enfraquecidas e baseadas em critérios fracos. A ausência do Maelor só vai ser mais um exemplo disso. E também, eu me pergunto muito se vale a pena o Martin ficar criticando a série abertamente. Por um lado, eu entendo que ele talvez se sinta culpado por não ter criticado mais o final de Game of Thrones, e aí deu no que deu. Mas eu acho que criticar uma série da HBO abertamente só acaba desgastando a relação que ele tem com a HBO e com os produtores, e isso potencialmente diminui o impacto que a opinião dele tem para mudar o futuro das adaptações e para ele dar sugestões no futuro, né, das próximas histórias, e isso possa prejudicar que aconteçam novas adaptações do universo das crônicas. Eu fico pensando que provavelmente ele queria que o post colocasse uma pressão do público em cima da HBO. Mas se ele quer fazer isso abertamente, talvez seja porque internamente os produtores já não estão ouvindo muito a opinião dele. E aí beleza, abrir a situação para o público vai gerar uma pressão maior em cima da HBO. Mas eu também acho que isso vai vir com um desgaste entre ele e os produtores. Isso fica mais claro quando ele fala no final do texto que está preocupado com as mudanças previstas para a 3ª e para a 4ª temporada. Ele fala que tem mudanças mais tóxicas que estão sendo planejadas para o futuro da série do que o próprio corte do Maelor, né, da temporada. E com essa fala, ele já deixa os fãs com o pé atrás para o futuro da série e coloca ainda mais pressão para a próxima temporada acontecer. Inclusive, se eu fosse apostar, eu diria que ele excluiu o post por conta desse trecho. Eu acho que ele indicar no post que as próximas temporadas já tem problemas na adaptação
pode ter soado muito mal pra galera da HBO, que pode ter pedido pro Martin excluir o texto. Se não foi isso, pode ser que ele tenha se arrependido de falar algumas coisas no post. Algumas coisas que podem ter soado um pouco agressivas. Por exemplo, nesse trecho aqui, onde ele fala do Ryan Condal, abre aspas, não tenho ideia do que Ryan planeja. Se é que planejou algo, mas dado a ausência de Maylor no episódio 2, a maneira mais simples de prosseguir seria simplesmente eliminá-lo completamente, fecha aspas. Bom, aqui o Martin basicamente supõe que o Ryan não tem planejado direito a série, e isso pode ter soado mais agressivo do que o esperado, e isso pode ter feito o Martin excluir o post. Mas, como vocês podem perceber, eu tô falando talvez, pode ser, porque são só suposições mesmo. A gente realmente não tem como saber se ele vai explicar por que excluiu o post, ou se ele vai se retratar, ou se ele vai fazer mais críticas a House of the Dragon. Quando ele posta lá em 30 de agosto, falando que tinha problemas de House of the Dragon para endereçar, tudo indicava que no futuro ele faria mais críticas à série, mas depois de ter excluído esse primeiro post, talvez ele dê uma segurada aí nas críticas. Além disso, muita gente que teve contato com o Martin durante a WorldCon comentou que ele estava parecendo bastante preocupado com o legado dele de um modo geral, e talvez por isso ele esteja preocupado sobre como House of the Dragon está transmitindo a história dele. Mas, na minha opinião, por mais que eu goste de ver o Martin criticando os problemas da série, e por mais que eu concorde com ele, eu acho que fazer essas críticas só vai deixar ele mais desgastado e tirar o ânimo dele para continuar trabalhando. Eu acho que o melhor que o Martin poderia fazer era deixar o público dar essa resposta para HBO, com a gente, os fãs, fazendo as críticas para a série, enquanto ele tem que focar nos livros dele. Porque esse é o verdadeiro legado do George R. R. Martin, os livros. E quem lê os livros sabe que a história fala por si só. Dito isso, quem acompanhou minhas reviews aqui no canal durante a temporada vai ver que essa crítica do Martin não é novidade. Pra mim, eu nem me incomodo tanto quando eles cortam ou mudam um pouco alguns personagens. Pra mim, o problema é justamente que a série não consegue apresentar motivações convincentes pra dar seguimento na trama. Não à toa essa temporada foi extremamente broxante e nada aconteceu. A Alicent e a Rhaenyra, que movem a história, ficaram andando em círculos porque elas não têm boas motivações. E isso me preocupa pro futuro. Porque hoje eu não sei dizer se vai acontecer uma revolta em Porto Real, por exemplo, contra a Rhaenyra. Porque a série tem um preciosismo muito grande com essa personagem. E não só isso, a HBO criou essa ideia messiânica da Rhaenyra e dos Targaryen de modo geral, e muita gente compra essa ideia com unhas e dentes. No Twitter gringo, né, já que a gente não pode mais acessar aqui no Brasil, no Twitter gringo, muita gente tava comentando contra o post do Martin, especialmente no momento em que ele fala que a Rhaenyra era amada pelo povo e a Rhaenyra não. E muita gente criticando o Martin, dizendo que o povo ama sim a Rhaenyra e que era uma baboseira do livro o povo de Porto Real se voltar contra ela. Porque era besteira do livro querer tornar a Rhaenyra uma vilã. E que bom que a série não estava fazendo isso. Cara, a história do livro é a história da Rhaenyra. É a história dela. É a mesma coisa você pegar o Napoleão e falar, meu Deus do céu, estão tornando ele um vilão. Tomara que o filme dele não torne ele um vilão. Mas assim, se for mostrar como ele ficou gravado na história, ele vai ser um herói pra muita gente, um grande líder, mas ele também foi um vilão pra muita gente. Então assim, não existe essa coisa de tipo, o livro está tendo a visão errada da personagem. O livro é a história da personagem. Se a HBO queria fazer uma história original, fizesse uma história original, sabe? Se tá adaptando o livro, é porque quer contar aquela história. Então, é um pouco ridículo. E olha, eu aqui no canal, às vezes, comento que o George R. R. Martin, na minha opinião, na minha análise, porque mesmo sendo um ótimo escritor, ele não é perfeito. Então, por exemplo, o George R. R. Martin fala que o Sir Arthur Dayne é o maior guerreiro da história de Westeros. Se o George R. R. Martin falou, é verdade. Agora, eu acho que ele erra em não colocar mais cenas, mais descrições do Sir Arthur Dayne lutando, mais situações em que o Sir Arthur Dayne lutou, para apresentar nos livros que ele é o maior guerreiro. É porque ele só fala isso, mas a gente tem pouco no livro para tirar essa conclusão por conta própria. Então acho que foi um erro dele como escritor. Agora, você querer pegar o autor e falar que ele tá errado numa análise que ele fez da própria história, putz, tem que ter muita autoestima, hein? Caraca, tem que se achar muito. Ainda mais nessa coisa de tipo, o George R. R. Martin tá sendo verde,
porque ele tá criticando a Rhaenyra e tá falando bem da Rhaelyna. Essa é a história que ele criou. Na história, o povo de Porto Real não gosta da Rhaenyra. A Rhaenyra não é uma heroína na história que ele criou. E as pessoas gostam da Rhaelyna porque ela era uma rainha doce. E a Rhaenyra ficou maluca no final da guerra. Só que assim, a HBO criou esse personagem da Rhaenyra como uma grande messias da história. E eles não conseguem comprometer ela com nada. E o público adora isso. Então, eu não acredito que eles vão mudar isso na história. E pra mim, esse tom messiânico da Rhaenyra é infinitamente mais problemático do que qualquer corte de personagem que eles fizeram em House of the Dragon. Inclusive, o Martin também diz aqui no texto que no roteiro da terceira temporada, a Rhaelyna se suicida sem nenhum motivo aparente. Simplesmente do nada, sem nenhuma grande motivação. Enfim, se isso acontecer de fato, é mais um exemplo de como a ausência de motivações fortes é basicamente a regra para House of the Dragon. Enfim, eu fico bem dividido. Eu quero que o Martin pressione a HBO a tomar decisões melhores no futuro da série, mas, ao mesmo tempo, eu tenho receio de que fazer isso publicamente possa fazer com que a produção tire o Martin totalmente da jogada e que isso comprometa o futuro de todas as adaptações do universo das Crônicas. Porque lembrando, existem cerca de 7 spin-offs do universo das Crônicas de Gelo e Fogo sendo adaptados. Eu não gostaria de ver o Martin perdendo influência nas decisões narrativas da HBO, porque se tá ruim com ele próximo, imagina sem ele. Enfim, além disso, vale um pequeno comentário aqui, que no final desse post que o Martin fez no blog, ele assinou esse post, né? Escreveu ali GRRM numa assinatura, o que é bem curioso, porque ele nunca faz isso, né? Acho que não tem nenhum outro post do blog dele que ele tenha assinado. Então mostra que ele quis realmente dar um tom bem pessoal, assim, para essa publicação. Enfim, essas foram as críticas que o George R. R. Martin fez. De um lado, acho que para quem acompanha o canal não tem nada de novo, críticas muito parecidas com as quais já foram feitas aqui no canal durante toda a temporada de House of the Dragon, mas ao mesmo tempo é interessante de ver que o autor se preocupa com a história e que eu acho que essa visão do Martin é a mais importante, assim, o que ele fala no texto, o simples nem sempre é o melhor. Acho que quase nunca é o melhor, sabe? A HBO como série toma decisões que eu já falei aqui no canal muitas vezes, né? Que são pra fazer cenas legais, cenas que irritam, personagens que vão ser amados nas redes sociais e vão ser retweetados e compartilhados, né? E vão fazer edits deles, porque gostam muito das cenas dos personagens. Quando, na verdade, a preocupação do livro é contar a história, a melhor história possível, a história mais coerente possível. E isso funciona, porque se o livro não fosse bom, se a história do livro não cativasse as pessoas, se esse estilo de contar a trama, esse estilo de personagens não cativasse o público, não teria por que a HBO querer adaptar esse livro, né? Ela estaria lá criando obras originais ou adaptando outro livro. Então realmente é curioso esse ímpeto que as produtoras têm de querer pegar um livro para adaptar, porque já sabe que tem um público, já sabe que vai ter gente que vai gostar, já é uma história comprovada que funciona, mas quando vai passar isso pra tela, decide fazer vários cortes por motivos de eu acho que vai ficar mais legal assim. Às vezes realmente fica legal no momento, mas isso vai gerando problemas pra história. E quem já viu a autópsia de Game of Thrones feita pela Mikan, sabe que essa é a história de Game of Thrones, por exemplo. A partir da 4ª temporada, as decisões narrativas de cortar personagens, de mudar as coisas, vão ficando tão frequentes que isso vai levar uma bola de neve que vai resultar naquelas últimas temporadas horrorosas da série. Não é algo que simplesmente chegou na 7ª temporada e os produtores resolveram simplesmente cagar com a obra. Foi uma série de decisões ao longo de todas as 8 temporadas que culminaram naquele final horroroso, porque as coisas foram sendo cortadas, mudadas e o efeito borboleta que o Martin cita aqui foi acontecendo. Espero que o final de House of the Dragon não seja tão trágico quanto o de Game of Thrones, mas o grande problema é que essa temporada já foi bem criticada. E eu acho que já gerou um certo desgaste com a marca do universo de Game of Thrones. E se a gente quer, como fãs, que Game of Thrones continue sendo grande, que continue tendo uma comunidade forte, que continue expandindo de certa forma e tendo novas séries sendo adaptadas com qualidade, que a gente espera que possam ter, esses erros precisam ser corrigidos. Porque se continuar tendo temporada ruim atrás de temporada ruim, que seja críticas mistas e tudo mais, isso vai reduzindo o poder da marca Game of Thrones e até o momento em que os próximos spin-offs vão ser cancelados e as coisas não vão pra frente. Mas enfim, vamos ver no que tudo isso vai dar. Se tiver novidades, eu vou trazer aqui pro canal. E é isso. Não se esqueçam de comentar aí o que vocês acham sobre esse post do George R. R. Martin. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder.
Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.